Olá, gente. Meu nome é Carol Chacon. Eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália. Aqui no canal eu compartilho a minha vida aqui na Austrália, a vida de outros colegas que exercem medicina fora do Brasil. Então, se você se interessa por esses assuntos, não esquece de se inscrever aí no canal e ativar o sininho de notificação para ficar sabendo quando tiver vídeo novo. E hoje eu vou mostrar para vocês o meu currículo e vou falar sobre quais são as coisas mais relevantes que a gente deve colocar no nosso currículo para tentar ajudar vocês a construírem o próprio currículo nos moldes australianos, tá? No formato australiano. Quando eu vim aqui para a Austrália e eu fiz as minhas primeiras aplicações para as vagas de fellowship de cirurgia, eu tive a ajuda da Laura Papilo para fazer o meu currículo, mas pelo que eu sei, no momento ela não está fazendo assessoria para isso, mas eu vou deixar aqui embaixo a página dela que vocês podem conferir. Então, ela me ajudou a montar o currículo no formato australiano, porque realmente é diferente do que a gente está acostumado a fazer no Brasil. Não é tão diferente, mas tem algumas particularidades. E uma das coisas também que eu posso citar para vocês com relação ao processo seletivo aqui da Austrália é que eles sempre exigem uma cover letter, que é uma carta de apresentação, que a carta é uma página, e nessa carta você vai se apresentar, vai falar um pouco das suas experiências, vai dar os highlights na sua experiência, né, nas coisas mais relevantes, de acordo com aquela vaga. Então, para cada vaga que você for aplicar, você vai fazer uma cover letter e vai fazer um currículo para aquela vaga. Lógico que você vai ter uma base, né, ali que você vai fazer ajustes de acordo com cada vaga, tá? Então, não faz sentido, se você, no meu caso, né, por exemplo, eu tenho muita experiência na cirurgia no Brasil, e aí não faz sentido eu ficar detalhando a minha experiência em cada procedimento que eu sei fazer, se eu estiver aplicando para uma vaga de emergência, como aconteceu, que eu fui chamada para entrevista, mas acabei declinando porque eu já tinha conseguido o meu presente trabalho aqui em Newcastle. Então, assim, você tem que adequar a sua experiência ao currículo, né? Mas lógico que você não tem que esconder nada da sua experiência. Mas algumas coisas você pode não colocar, porque às vezes o currículo pode ficar muito extenso, e aí você vai priorizar o que é mais relevante. Por exemplo, no meu caso, por já ter muito tempo de formada, eu fiz vários estágios na época de faculdade que eu não coloquei no meu currículo, porque não fazia sentido, eu já tenho experiência depois. Mas para quem não tem experiência ainda de trabalho, né, só tem a experiência durante a faculdade, mas que também é considerado uma experiência de trabalho, vale a pena detalhar cada coisa que você fez e tudo mais. Eu vou mostrar aqui o meu currículo, vou compartilhar minha tela com vocês, e vocês vão entender um pouquinho melhor. Como que é o currículo, como que funciona, né? Mais ou menos como que é o formato, tá? Então, aqui a gente começa com as informações básicas, né? Identificação, o meu e-mail, o meu número de registro, que agora já tenho o número de registro, meu endereço, tudo certinho. E aqui a gente faz um professional profile, que seria um bem resumido, quais são as suas características, que é semelhante ao que a gente faz na cover letter, mas aqui a gente vai fazer uma coisa um pouco mais sucinta, né? Vai resumir bastante. E aqui eu coloco da minha experiência, mais ou menos quanto tempo de formada eu tenho e quais são as minhas características que eu acho mais importantes e sempre de forma positiva, tá, gente? Isso é muito importante. Então, sempre coloquem a informação de vocês de maneira sempre positiva. Então, tudo que você fez, você vai sempre ressaltar de maneira positiva. Não coloque nada negativo ou menosprezando a sua experiência, que você trabalhou num hospital pequeno, que você fazia poucos procedimentos. Não, não fala isso, tá? Se você acha que aquela experiência não é tão significativa assim, então é melhor não falar, tá? Mas se você for falar, fala de uma maneira positiva. E aqui eu coloco de mim key strengths, né, que seriam os meus pontos fortes. Então, eu sou uma pessoa hardworking, então sou comprometida com o meu trabalho, sou uma pessoa pontual, eu tenho experiência de educação, né, de teaching, porque eu fui preceptora de médicos júniores, né, então, assim, dos residentes e tudo mais. E aí coloco aqui as características
para uma vaga que era de cirurgia, tá? Essa vaga aqui que eu apliquei era de cirurgia, e aqui a gente coloca o objetivo. Então, meu objetivo de carreira é me tornar uma cirurgiã qualificada aqui na Austrália, então você coloca aqui o seu objetivo, e o objetivo é aí sucinto mesmo, 2, 3 linhas para falar qual é o seu objetivo quando você está aplicando para aquela vaga. E aqui vem a parte da education. Quando a gente coloca a nossa experiência, a gente sempre vai colocar, vai começar com o mais recente e vai decaindo em sentido do tempo, né? Então, assim, você não começa do início na linha do tempo, você começa do presente para o passado. Então, assim, qual é a minha experiência mais recente que eu recebi de educação, né? Que foi a minha residência de coloproctologia que eu terminei em 2015. Aí, a seguir, eu coloco a residência de cirurgia geral que eu terminei em 2013 e depois a minha graduação que eu terminei em 2010, entendeu? Então, eu não vou começar com a faculdade e depois vou para a residência, ao contrário, eu começo com a residência e se eu tivesse feito, sei lá, um mestrado, um doutorado, estaria aqui primeiro, né, que seria a coisa mais recente, e vai decrescendo, né, com relação ao tempo. E aqui eu coloco meus qualifying examinations, né, que então, assim, foram quais os exames que eu fiz aqui na Austrália para me qualificar. Então, a prova da AMC, né, do Australian Medical Council, quando que eu fiz, né, em julho de 2020, e aqui o meu PTE, que eu coloco as notas. Isso aqui você pode colocar a nota ou não. Eu optei por colocar, porque eu ouvi várias recomendações sobre colocar a nota, e quando você tem uma nota um pouco mais alta, minha nota não foi maravilhosa, mas ela é uma nota mais do que precisa, né? Então, eu fiz mais de 70, eu tenho 74, eu tenho 78 no speaking aqui, então, assim, eu quis colocar com detalhes, porque eu já ouvi recomendações falando que realmente quando a sua nota de inglês ela é boa, né, isso acaba chamando atenção. E, inclusive, o diretor do hospital que me contratou mencionou isso. Ele, você tem uma nota boa de inglês e tal. E aí depois ele foi até conversar comigo, que aí depois que eu já tinha começado a trabalhar, que ele falou que o meu inglês não era tão bom quanto a minha nota, porque realmente quando eu comecei a trabalhar, meu inglês ainda estava bem capenga, mas eu me preparei muito para essa prova do PT, então eu consegui a nota boa, né? Fazendo só um parênteses aqui. Mas, enfim, eu coloquei ali a minha nota de inglês. Agora, felizmente, o inglês já tá um pouco melhor. E aí, aqui na Professional Work Experience, eu vou também, mais uma vez, fazer do mais recente para o mais antigo, tá? E aí, eu coloco aqui a minha experiência no presente trabalho. E aqui é importante a gente falar o que que você ganha, o que que você está ganhando de experiência com aquele seu trabalho. Então, aqui eu coloco que eu tenho que atender como Senior Resident Medical Officer da General Medicine, né, que é a clínica médica, eu sou responsável pelas intercorrências do andar, pelas emergências que acontecem na enfermaria, sou responsável por supervisionar os internos e os junior doctors e os estudantes de medicina. Então, eu coloco tudo isso, e aqui eu coloquei que eu tive uma oportunidade de fazer assistência em uma cirurgia, porque como essa vaga de cirurgia, eu quis colocar o que eu fiz com relação à cirurgia. E eu coloco aqui, como é a minha experiência na Austrália, então eu coloco com detalhes, né? Quantos pacientes que eu estava avaliando e qual era a minha rotina, né? Aí depois eu coloco aqui a minha experiência do Brasil, então que de 2013 a 2020 eu trabalhei como cirurgiã no hospital da Rede D'Or, né? No Caxias D'Or, no Rio. E aqui eu coloco quais os tipos de cirurgia que eu fazia, então cirurgia de emergência, cirurgia eletiva, cirurgia laparoscópica, colonoscopia, e que como por ser uma cirurgiã, na época eu fazia plantão também dentro do hospital, e aí o que eu fazia de procedimento, então quais os procedimentos que eu ganhei know-how, né, enfim, prática e experiência fazendo. E aí depois aqui eu coloco também, aqui eu detalho, né, no caso, porque como eu trabalhei no Caxias D'Or como cirurgiã geral e coloprocto, aqui eu detalho um pouquinho mais como que foi cada etapa disso. E aqui eu coloco da minha experiência que eu tinha o meu consultório, mas eu fiz uma coisa bem sucinta, e a última coisa também que eu fiz com relação ao fellowship, que eu fiz um fellow com o Dr. Armando Melani, e eu coloquei aqui qual experiência que eu ganhei na assistência de cirurgia robótica, em cirurgia de alta complexidade, aqui plantões que eu dei também no Rio de Janeiro, em outros hospitais, e aqui eu vou colocando, né,
né, toda essa experiência e o que que eu fazia, entendeu? Isso que é importante você falar. Então, por exemplo, mesmo que você não tenha experiência, muita experiência, porque você acabou de se formar, por exemplo, no seu internato, se você fez a sua rodada de GO, de pediatria, de clínica médica, de cirurgia, de saúde da família, isso, saúde da família, você pode detalhar isso. E aí você pode falar que na sua rodada de saúde da família você prestava assistência em tais e tais aspectos, que você ganhou experiência com isso, com isso, com isso, com tal procedimento, com avaliação desse tipo de paciente, por exemplo, com um paciente mais crônico, enfim, aí você pode colocar tudo lá detalhado. Na sua rodada de ginecologia e obstetrícia, você ganhou experiência fazendo parto normal, enfim, você vai detalhando a experiência que o seu internato te deu. Fez algum estágio extracurricular? Coloca lá no seu currículo e coloca o que que aquele estágio te deu de experiência, tá? E sempre mostrando, algumas vezes aqui eu coloco, vocês podem ver aqui que eu coloco quantas camas tinha o hospital, porque isso dá uma dimensão de quão complexo o hospital é. Lógico que pode ter um hospital com muitos leitos e não ser um hospital complexo, mas em geral, quanto mais leito, né, quanto maior o hospital é um hospital mais complexo. Então, é interessante colocar isso, tá? E aqui eu coloco que eu fui registrar, né? Que o residente no Brasil a gente é chamado de registrar, que eu fui colorectal surgery registrar, general surgery registrar por 2 anos no Brasil. E aí coloco o que no hospital, qual era o foco da minha residência, que eu ganhei experiência com câncer coloretal, com doença inflamatória, com as doenças benignas e tudo mais. E aqui eu coloco do meu internato, só que aqui, como a vaga é de cirurgia e eu já tenho muita experiência, então eu resumi o meu internato nisso aqui, nessas 3 linhas, porque não fazia sentido eu estender muito mais, porque eu já tenho experiência profissional, tá? Mas como eu falei, se você tem a experiência do teu internato e não tem, porque você acabou de se formar, não tem outras experiências, você vai abrir, né? Vamos dizer assim, você vai detalhar cada rodada, o que você fez em cada rodada. Se você fez uma rodada de CTI, que você fazia punção de artéria, que você fazia intubação, ou que você participou de procedimento de drenagem de tórax, enfim, tudo que você fez ali você vai detalhar, tá? E aqui eu coloco Clinical and Procedural Experience. Então, aí aqui eu vou também detalhar quais os tipos de procedimento que eu fazia. Então, como eu era a coordenadora do time da Coloprocto no hospital que eu trabalhava, eu coloco aqui que eu era Lead of Colorectal Team ou Head of Department. Mas eu achei Head of Department um pouco demais, mas talvez eu até devesse colocar, né? Porque, assim, era uma equipe pequena. Então, assim, se falar Head of Department, eu botei Lead, mas poderia ser head. Enfim, e aí quais eram as minhas duties, né? Assim, quais eram o que eu tinha que fazer nessa posição, no meu trabalho no Brasil, e aqui eu vou detalhando tudo que eu fazia e o que eu tinha habilidade para fazer. Numa vaga de residente medical officer, né, de senior resident medical officer, de junior doctor, é importante você colocar aqui qual é a sua experiência que você tem. Então, que você sabe pegar veia periférica, eles esperam que você saiba pegar veia periférica, tá? Que no Brasil quem faz normalmente é a equipe de enfermagem, aqui quem faz é o médico. Então, é importante você ter essa experiência. Se você ainda não tem essa experiência, comece a ir atrás de alguma enfermeira legal que pode te ensinar e vai aprendendo a pegar veia periférica e coloca isso no seu currículo. Que você sabe pegar veia periférica, que você sabe fazer punção arterial, né, gasometria, que você sabe interpretar eletrocardiograma, que você sabe interpretar raio-x, se você sabe interpretar mais algum exame, né, tomografia de abdômen, enfim, não se espera que você saiba isso, mas se você sabe, você pode colocar isso. Ou se você ganhou muita experiência com obstetrícia, por exemplo, então que você tem experiência em avaliar mulheres em trabalho de parto, avaliar tais e tais situações, que você ganhou experiência com pediatria, então que você sabe avaliar crianças em emergência médica pediátrica, enfim, você vai detalhando
a sua experiência, e é para detalhar mesmo, tá? Então tem que colocar isso, o que que você tem capacidade de fazer e o que que você já assistiu de procedimento. Então, por exemplo, se você no seu internato de cirurgia, você acompanhou a cirurgia geral, então você tem a capacidade de fazer assistência, né, de você ser o primeiro auxiliar numa cirurgia laparoscópica. Então você vai colocar isso como na sua experiência aqui também, tá? De clinical and procedural experience, tá? Então, vale a pena colocar isso. Aqui eu detalho os tipos de cirurgia que eu fazia, que eu já fiz e que eu também assisti. Então, por exemplo, eu não fazia cirurgia bariátrica no Brasil, mas eu já assisti, né? Já ajudei, né? Já fui primeiro auxiliar de cirurgia bariátrica. Então, eu coloco aqui isso tudo detalhado. E aqui vem a minha teaching experience. Então, como no Caxias d'Or eu supervisionava os médicos mais júniores, né, os médicos que estavam de plantão, que era quem estava ainda na residência e tudo mais, eu coloco aqui que eu supervisionava eles, que eu era o Registrar Preceptor. E aqui eu coloco também sobre a minha experiência que eu fui, participei do IRCAD, como instrutora, e aí eu coloco aqui o que exatamente eu fiz, tá? Então, o que eu ensinei no curso do IRCAD. E na época da residência, o que eu fazia? Como a maioria dos residentes, né, a gente tem que supervisionar os internos, supervisionar os estudantes de medicina, eu coloco essa experiência aqui também. E na época da faculdade eu fui monitora. Então aqui não tem muito essa coisa das ligas acadêmicas, monitoria. Você pode colocar isso, mas é mais importante você dizer o que que você fez com isso. O fato de você ser membro de uma liga, mas assim, se aquilo não te deu experiência, se você não fez publicação científica dentro da liga, ou se você foi monitor, mas você também não ganhou experiência ensinando, não faz sentido você colocar. Você tem que colocar o que que você ganhou de experiência, tá? E aí eu coloco como Undergraduate Teaching Assistant, que foi a melhor forma de eu explicar o que que é a monitoria, que eu dava monitoria de anatomia. Eu cheguei a fazer monitoria de histologia também, mas para o meu currículo isso não é tão relevante para uma vaga de cirurgia. Se eu estivesse aplicando para uma vaga de anatomia patológica, por exemplo, eu poderia colocar isso porque talvez fosse interessante. E aí é que eu venho na minha research experience. Então, na época da faculdade, eu realmente publiquei vários trabalhos, nenhum trabalho com grande relevância, mas publiquei em vários congressos, apresentei e tudo mais. E eu fazia parte da liga acadêmica, mas eu não falo daqui da liga acadêmica que eu participava de cirurgia, eu falo o que que eu ganhei disso, né? Então, que eu participava dos congressos, que eu publiquei, que eu fazia a parte de research com o Dr. Ricardo Zorron, que era meu preceptor na época da faculdade, hoje em dia ele está em Berlim e tudo mais. Então, eu detalho isso aqui. Tá? Aqui eu coloco Professional and Development and Training, Professional Development and Training, que eu coloco aqui o ALS que eu fiz aqui na Austrália, então, que foi o curso mais recente que eu fiz, eu coloco aqui, e aqui todos os cursos que eu participei do IRCAD no Brasil, todos os anos que eu participei. Eu não coloquei aqui todos os congressos que eu participei, porque também ficaria muito extenso, mas se você não participou de algum congresso internacional, você pode colocar aqui, porque eu fiz um anexo, um apêndice com todas as minhas publicações nos congressos que fica no final, tá? Vou mostrar aqui para vocês. E aqui o Professional Involvement, que seria os congressos, né? Então eu coloquei de forma resumida a última conferência que eu fui no Brasil, que eu fui no congresso de Procto, né, de coloproctologia no Brasil, os anos que eu fui, e o congresso de cirurgia, os anos que eu fui nos congressos de cirurgia também. E aqui a Professional Membership, que se você tiver alguma, você pode colocar. Eu sou titular da Coloprocto, da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, então eu coloquei isso aqui, tá? E aqui a gente faz uma declaração dizendo que esse currículo é verdadeiro e tudo mais, e coloca o seu nome. Aí aqui as minhas referências, tá? Que eu não vou mostrar que são os dados pessoais, né? Mas enfim, são alguns médicos aqui da Austrália e alguns médicos do Brasil, que são minhas referências. E aqui o appendix com a minha research experience, que aqui eu coloco todos os nomes de todos os trabalhos que eu publiquei e o que eu fiz nesse trabalho. Então, se eu fui autora, coautora, aí eu coloco aqui research assistant, e aqui eu coloco quais os trabalhos que eu fiz, apresentação oral, aqui oral presentation e tudo mais.
E o mais relevante é o mais recente, que foi publicado na Colorectal Disease, e eu menciono isso na minha cover letter também, porque é realmente uma coisa que tem mais relevância, porque é uma publicação internacional. Eu tenho bastante publicação, mas nenhuma dessas publicações, exceto uma, né? Só tem uma que tem relevância internacional, o restante não tem, tá? Então, assim, é, deixa eu voltar aqui. Então, tem muita gente que fica preocupado. Ah, não, porque eu não tenho nada publicado. Gente, eu tenho essas publicações. Lógico, alguém que olha meu currículo vai achar que isso é ruim? Não, isso nunca vai ser uma coisa ruim. Você ter publicação científica não é uma coisa ruim, nunca vai ser. É necessário? Não. É imprescindível? Não. Principalmente para uma vaga de júnior, né? Que é essas vagas que a gente consegue assim que a gente chega aqui. Então, o fato de você ter publicação ou não ter publicação não faz diferença. Quer ter publicação internacional com para no futuro ajudar na residência aqui, e aí pode ajudar, tá? Por exemplo, eu já falei isso no outro vídeo, vou deixar linkado aí no card, sobre as vagas de residência de cirurgia aqui. Então, para conseguir as vagas do treinamento de cirurgia, você precisa sim ter publicação como autor ou como coautor em revistas indexadas, em revistas internacionais. E aí, você já ter feito isso no Brasil, isso pode te ajudar no futuro aqui. Só que essa publicação ela tem que ser nos últimos 5 anos. Então, pode ser que você, nesse processo de até você conseguir a vaga do treinamento aqui de cirurgia, vai demorar mais ou menos 5 anos e a publicação do Brasil nem vai fazer diferença. Então, na realidade, o que acontece é que, assim, eles não esperam que ninguém que está entrando como júnior doctor tenha publicação científica. Eles esperam que você seja um médico safe, né? Então, é sempre importante você falar isso, que você tem noção das suas limitações, que você sabe pedir ajuda e tudo mais. Então, eles querem alguém que seja seguro, alguém que não vai fazer besteira e alguém que saiba o básico, né? Desses procedimentos básicos, saiba manejar o paciente, saiba colher uma boa história, saiba fazer um bom exame físico. Inclusive, vale a pena colocar isso no currículo, principalmente para a posição de júnior, né? Então, assim, que você sabe fazer o exame físico, que você tem experiência fazendo exame físico e colhendo anamnese e tudo mais, porque é isso que eles esperam que você saiba, tá? Eles não esperam que alguém que está entrando aqui no sistema, que está começando a trabalhar como médico, tenha 200 publicações. Eles não esperam nenhuma, na verdade. Isso não faz parte do critério de seleção para entrar na base da pirâmide ali, como júnior doctor. Para entrar no treinamento da especialidade, tá? É outra história, tá? Então, se você não sabe, chegou aí nesse vídeo aqui, você não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar também aí no card como que é que funciona a residência médica aqui na Austrália, que é diferente. Então, é realmente assim, o que eles esperam é realmente coisas básicas, só que você tem que saber apresentar bem isso no seu currículo, mostrar que aquela experiência que você teve, ela foi relevante para a sua carreira, porque eles não sabem que é o Hospital das Clínicas de São Paulo, ou se é o hospital do interior da Bahia, ou se é o hospital do interior de Minas Gerais. Gente, isso não vai fazer diferença. O que interessa é você falar o que você ganhou de experiência em cada local, tá? Então, não surtem achando que tem que ter um monte de publicação, que tem que saber pegar acesso central e entubar. Eles não esperam isso, tá? Se você sabe, ótimo, mas não é isso que eles esperam do médico que está entrando aqui. Então, eles esperam as coisas simples, que você saiba fazer as coisas básicas e que você seja uma pessoa, né, um médico safe, que você seja seguro, tá bom? Eu espero que o vídeo tenha aí ajudado vocês a entenderem como que é o modelo do currículo e poder ajudar que vocês possam fazer o currículo de vocês e quem sabe em breve estar trabalhando aqui também. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários, que eu posso responder no comentário ou gravar vídeo se for alguma dúvida mais frequente, tá? E não esquece de compartilhar com os amigos que têm interesse também de vir para a Austrália, os amigos, companheiros que você quer que venham para cá, tá bom, gente? Um beijo, até o próximo vídeo.